enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida e enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida e enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga! E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. A igreja diz: e as minhas mãos eu quero e em louvor. Pode ser melhor, mais forte. Meu coração e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, aleluia. No Salmo 77, Salmo 77, 14, Asaf nos ensina. Ele diz: tu és o Deus que fazes milagres. Tu fizeste notória as tuas fortalezas entre nós. Em outras versões, tu fizeste notório o teu poder entre o teu povo. O Senhor ainda é o mesmo. Só alguns entenderam, mas eu vou te dar mais uma chance. O Senhor ainda é o mesmo. Ele continua fazendo nos nossos dias. E vai continuar fazendo. Para aqueles que creem, o Senhor vai continuar fazendo. Eu queria que você adorasse com toda a convicção, com toda a sua fé, ao Rei dos Reis, pois Ele é digno de ser louvado neste lugar. Ele é digno de ser louvado pela minha vida e a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser começar a adorar, pode adorar.
quiser glorificar, pode glorificar. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando os milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle.
Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Às vezes a gente tenta fazer tanta coisa na força do nosso braço. Tanta coisa que nós tentamos fazer na força do nosso braço e não conseguimos. Rodamos e batemos de frente com a parede. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus é o mesmo. E Ele está aqui neste lugar. Porque a palavra dEle nos diz isso. Aonde tem 2 ou 3 reunidos falando no nome dEle, lá Ele se faz presente. Você pode sentir Ele aí? Em Mateus 19, 26 vai falar que para nós homens não é possível fazer algumas coisas. Quando a medicina diz que está tudo acabado, mas Jesus é o que cura. Jesus é o que liberta. E lá em Mateus ele deixa bem claro isso. Que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele é a resposta para tudo. Ele é o Deus que nos sustenta. É o Deus que traz vida. É o Deus que ressuscita sonhos. É o Deus que traz de volta ministérios. É o Deus que restaura famílias. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga isso, igreja. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 e esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Ele está disposto. Ele está disposto, igreja, a fazer nos nossos dias. Agora, hoje. Vai recebendo aí, porção dobrada. O Senhor quer derramar de novo na sua vida. Aqueles que querem, que são ousados, toque no manto, toque em Jesus. Sopro de vida, Senhor. Sopro de vida neste lugar. Sopro de vida. Restaura. Restaura vidas neste lugar, Senhor. Restaura casamentos. Restaura famílias. Restaura sonhos. E esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Oh. Hey. Hey, oh. Vem fazer, Senhor, aquilo que está no teu coração. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Gratos ao mover do Teu Espírito Santo, que é dado a nós de graça. É dado a nós de graça. Aleluias. Aleluia. Oh. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. É para o Rei. Aleluia, glória a Deus. Salmo 96. Abram suas Bíblias no Salmo 96. Eu sou excelente para gravar, criança. Eu gravo o versículo todo, mas a referência, não. Alguém tem esse mesmo problema que eu? Tem alguém que nos visita nessa noite?
Aquele ali já faz parte da restauração. Alguém? Casal aqui? Amém? Sejam bem-vindos a esta casa. Casa de oração para todos os povos. Tá? Se sintam bem em nosso meio. Podem vir mais e mais vezes. Nós vamos ofertar agora, gente. Salmos 96, 7 a 9. Noventa e seis, 7, 9. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, em outras versões, ofertas. E entrai nos seus átrios com júbilo. Então, que você possa trazer a sua oferta com cânticos, com louvores ao Senhor. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Então, que você possa vir e ofertar o seu tudo, o seu melhor, a sua semente aqui no altar do Senhor. Amém? Estendam suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada oferta, cada dízimo que foi aqui depositado. São sementes, Senhor Deus, que crescerão e brotarão. Nós cremos, Deus, no que tua palavra nos diz. E é por ela que nós vivemos. Nós queremos abençoar cada irmão que ofertou, aqueles que não puderam. Nós queremos abençoar, Pai, os teus filhos. No nome de Jesus, amém. Moisés tem os nossos avisos. As crianças já estão se preparando. Bola na chácara, toda segunda. Tadel, toda terça, 19h30, para toda a igreja. Células, todas as quintas aqui na igreja. Está sendo muito bacana, muito edificante. Não fique em casa, venha, participe. Comunhão, palavra, lanche, risos. Oração para toda a igreja, todos os domingos, 17 horas. E o nosso culto de celebração, 18 horas. Aleluia. Agora a apresentação com a pastora Gabriela. Amém, graça e paz. Amém, igreja? Deixa eles tirarem aqui para visualizar melhor na gravação. Amém? Como nós hoje temos grandes homens e mulheres hoje apresentando, então precisa de espaço, não é verdade? Amém? Hoje é o segundo domingo de dezembro.
um domingo mais do que especial, onde nós estamos comemorando o dia da Bíblia, palavra viva, né? Palavra que traz libertação, restauração. Pois bem, e as crianças, o Ministério Infantil vai apresentar um especial. Então hoje nós temos homens e mulheres de Deus aqui para nos apresentar algumas informações. E eu não conheço esse personagem, será que vocês conhecem? Mas o José Guilherme e a Isabela vão nos trazer algumas informações importantíssimas. Isabela, quem é esse aqui? É o Blivionildo. Ele é o investigador da Bíblia. Olha, ele é investigador da Bíblia. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Olha só, Isabela. O número 1 significa que existe um único Deus e a única Bíblia. O número 2 significa que a Bíblia foi dividida em duas partes. A Bíblia foi dividida em duas partes. O Velho Testamento foi chamado a 27 livros. O Novo Testamento foi somado 39. Perdão, eu confundi aqui as plaquinhas. Eu digo mais uma vez, ao vivo é assim mesmo, a gente fica nervoso. Espera aí. Vamos lá, Isabela, mais uma vez. Espera aí, Isabela. Vamos lá. O livro está dividido em duas partes, né? Vamos lá. Primeiro. Amém, glória a Deus. Vamos lá. O Velho Testamento foi somado 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Ao todo, somando, é 66 livros. Mais de 330 mil promessas na Bíblia. Mais de 40 homens foram inspirados por o Espírito de Deus para escrever a Bíblia. Mais de 1.000 anos para escrever uma Bíblia. Amém. Aí vocês descem, deixa a mãozinha. Amém. Aplausos, gente. E agora eu quero chamar as 5 Bíblias. Vamos ver aqui essas 5 Bíblias. Qual das nossas Bíblias se encaixa nesses 5 tipos de Bíblias? Olá, graça e paz. Meu nome é Gustavo. Eu sou a Bíblia triste. Eu sou a Bíblia esquecida, vivo triste no meu lar. O meu dono vai para a igreja e esquece de me levar. Eu sou a Bíblia suja. Meu dono me deixa na estante, aberta no Salmo 91, pegando poeira constante.
Dentro de mim está escrito que sou como uma espada, mas Bedana me usa para não ser filho da pancada. Eu sou a Bíblia mais famosa e sei que muitos vão se lembrar. Sou a Bíblia esquecida na igreja após o culto terminar. Eu sou a Bíblia feliz, sigo sempre que sou desejada. Meu dono me carrega com orgulho, pois dos crentes sou a espada. Vocês escutaram direitinho as 5 Bíblias? Qual dessas as nossas Bíblias estão encaixadas? Será que é na Bíblia triste, suja, rasgada, feliz ou a esquecida? Ah, espero, viu? Amém. Agora nós vamos encerrar com todas as crianças apresentando aqui um especial, uma canção dos livros da Bíblia. Tira daí, Tião. Bota bem para lá para trás, ó. Lá para trás. Beazinha, vem mais para perto de cá aqui. Isso. Vai chegar, vai. Chega aqui, Café. Aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus.
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, e os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Amém, glória a Deus. Amém, igreja. É melhor porque não foi gravado, né? É ao vivo. Glória a Deus pelos nossos pequeninos. Nós sabemos que são crianças, eles fizeram muito, né? Porque criança você sabe como é. Às vezes a gente acha que ele vai dar conta do recado quando é na hora. Pequenininho já estava dizendo, tia, eu tô nervosa, tia. Oh, meu Deus, nada não foi nada. Mas glória a Deus pela vida das nossas crianças. E nós temos falado esse mês, desde o início de dezembro, sobre a importância da Bíblia com eles. Temos incentivado eles a amarem. Amados, se desde pequenos eles tiverem amor, apego pela palavra do Senhor, eles serão adultos fortalecidos. Adultos firmes na rocha, firmes na palavra. Porque é o que nos sustenta, é a palavra. Amém? Jejum é bom, consagração é ótimo. Os dons do Espírito maravilhoso faz parte da nossa vida cristã. Mas é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que nos sustenta nos dias maus. Amém? Então ama, coma. Que a nossa Bíblia não seja a Bíblia suja, não seja a Bíblia rasgada, não seja a Bíblia esquecida, não seja a Bíblia, nenhuma daquelas 4, né? Mas que seja a Bíblia feliz. Amém? Vamos chamar o pastor José, né? Para estar ministrando. Glória a Deus. Gostaria de que os irmãos estendessem suas mãos de onde estiver. Vamos orar por ele. Amém? Amém. Pai, nós queremos continuar dando graças, Pai. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Obrigada porque antes mesmo dessa palavra ser compartilhada, o Senhor já colocou no coração do teu filho, Deus. E que essa palavra ela possa realmente fazer diferença em nossas vidas. Não apenas sermos ouvintes, mas praticantes dessas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. O som está bem, não sei se é impressão minha, mas parece que está bem alto. Graça e paz, queridos. Amém. Que dia hoje especial, né? Dia da Bíblia. Na verdade, todos os dias é o dia da Bíblia, né? Todos os dias precisamos estudar, ler, meditar. Mas foi escolhido, né, um dia específico, né, o segundo domingo do mês de dezembro, para comemorar esse dia, né, o dia da Bíblia. E hoje é esse dia. Então, como tudo hoje é falado sobre Bíblia, a palavra de hoje também será como tema a Bíblia. Amém? Que nós possamos amar as nossas Bíblias, estudá-la em nome de Jesus. Cadê a sua espada? Eu vi aqui a apresentação agora há pouco. E nós encontramos ali, né, uma Bíblia esquecida, né, Fernando? Fernando está com uma Bíblia esquecidas ali, então depois você passe lá, vê se não é a sua. Eu sei que não é da restauração, né, só gente que ama a palavra, que medita nela dia e noite e faz segundo tudo quanto nela está escrito. Amém? Que assim seja no meio desse povo, né, da IBR.
em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé rapidinho, pode ser? Por gentileza, fiquem em pé para nós lermos esses 3 textos. Que está lá em Salmo 97 primeiro. Salmo 119. Amados, a Bíblia é tão importante, ela tem um destaque tão importante na Bíblia, na própria palavra, que o Salmo 119, ele é uma dedicatória à Bíblia Sagrada. Sabiam disso? Quantos versículos tem o Salmo 119? 176 versículos. Então, olha a relevância que o salmista, que os escritores dedicaram à Bíblia. Então, ela tem 176 versículos falando, sobre a palavra. Mas vamos ler alguns textos nesse Salmo 119. Queria começar pelo versículo 9. Vamos pelo versículo 9. Tá bom? Salmo 119, versículo 9. Que diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como que ele consegue isso? Observando segundo a tua palavra. Versículo 10. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus fundamentos. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 97. Versículo 97 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? E se a gente fosse passar a noite toda aqui, a gente ia ver tantos versículos, que falava sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar em Tua presença. Nesse dia que comemoramos o dia da Bíblia, Senhor, muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é o nosso sustento, que é o nosso alimento. E como diz o salmista, guarda no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Senhor, que possamos ter esse mesmo amor, essa mesma dedicação de guardar, de aprender, de ler, de estudar, para que nós venhamos sermos cristãos, como o Senhor quer que nós sejamos. Homens e mulheres de Deus, que amam a Tua palavra, que vivem de acordo com a Tua palavra, que falam de acordo com a Tua palavra, que se comportam de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nos ajude nesse tempo a termos esse coração, declararmos como salmista: quanto amo a Tua lei, ela é a minha meditação dia e noite. Que assim seja, Senhor, sobre este povo, sobre esta noite, sobre a vida de cada irmão. E nós abençoamos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. O tema dessa ministração de hoje é a Bíblia, a poderosa palavra de Deus, o livro mais importante do mundo. Essa é a Bíblia. Como foi falado aqui, a Bíblia, ela é uma coletânea de livros. De quantos livros no Antigo Testamento? Quantos? 39. E no Novo? 27. Quanto ao todo? Muito bem, esses irmãos estão afiados aí, Bíblia, Glória a Deus. 66 livros. Então, um livro, a Bíblia é uma coletânea de livros. E a Bíblia, amados, ela é inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus. Esse é o diferencial da Bíblia, porque ela não é um livro qualquer. Ela realmente foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi concebida no céu, nasceu na terra,
por os seus instrumentos, né, que foram o homem que escreveu, que foram relatando os fatos que aconteceram para nossa edificação, para nosso aprendizado, para servir de modelo para nós. Você vê que a Bíblia não esconde nada. Ela mostra as coisas boas, as coisas ruins, os pecados que aconteceram, tudo isso para quê? Para servir de exemplo para nós. Para que nós venhamos aprender com os nossos irmãos. Que privilégio nós temos, né, de ter tudo os escritos para que nós venhamos copiar os bons costumes, copiar os bons exemplos, mas também tirar de nossas vidas os maus exemplos. Porque nós temos grandes homens que pecaram, que falharam, mas que se arrependeram, que foram aceitos, foram recebidos, né, pelo Senhor. E a Bíblia, amada, ela é um livro dos paradoxos. Olha que interessante. É o livro mais lido e também um livro mais desconhecido. É o livro mais amado, porém também um dos livros mais odiados. É o livro mais obedecido, também um livro mais escarnecido. É o livro mais pregado, também é o livro mais combatido. A Bíblia é o livro dos paradoxos, como foi falado. E tantas pessoas se levantaram contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Nós já vemos aqui anualmente, né, sempre gosto de trazer essas histórias porque são coisas reais da igreja perseguida. Quantas pessoas são proibidas de portarem a Bíblia? Elas têm que ler de forma escondida, de forma que ninguém perceba. E homens se levantaram contra a palavra de Deus. Existe um homem chamado Voltaire. Olha o que esse homem pensava. Ele era um francês, renomado, incrédulo, que morreu em 1778. Ele combateu implacavelmente a Bíblia e o cristianismo. Ele afirmou que depois da sua vida, depois da sua morte, em 100 anos depois, a Bíblia seria um livro esquecido. A Bíblia seria um livro histórico, né, que foi passado e acabou e faliu. E, amados, olha o que aconteceu. Olha a ironia do destino, né, que aconteceu. Esse homem faleceu, morreu. E a sua própria casa, não 100 anos depois, mas 50 anos depois, se tornou um centro de distribuição de Bíblias. Um homem que perseguiu a palavra de Deus. Mas em 50 anos, a sua casa se tornou o local de confecção e de distribuição de livros, de Bíblias para todo o mundo. E a Bíblia foi esquecida? A Bíblia apagou-se da história ou não? Não, amados, permanece viva e eficaz, como diz a sua palavra, né? Viva e eficaz. Porque a Bíblia, amados, é a palavra de Deus. Por mais que alguns se levantem contra, mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela não pode ser esquecida. A Bíblia tem sido o farol de Deus na escuridão da história. Quantos homens, em suas lutas, em seus desafios, encontraram esperança lendo a palavra do Senhor? A Bíblia tem sido um sinal que ilumina o navegador em suas trajetórias. Assim como o farol, assim como o navegador, ele não vê a hora, né, de ver um farol, para que ele tome com base, saber se está perto de chegar ou não. Assim a palavra é de Deus na vida de muitos. A Bíblia é o mapa que norteia o caminhante. Já pensou que você está preso em um local desconhecido? E você não sabe onde está o norte, o sul, onde estão os locais, e você tem um mapa que te leva ao teu destino? Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Ela é o mapa que nos mostra o caminho. A Bíblia é o coração de Deus aberto. É o braço de Deus estendido. É a vontade de Deus declarada. Isso é a palavra do Senhor. Na Bíblia, amados, os céus e a terra se unem, se abraçam. O infinito toca o finito. Deus vê o homem por meio da sua palavra. O eterno invade o temporal. O divino e o humano se encontram. O divino e o humano se encontram. A Bíblia é a espada do Espírito. Uma poderosa arma de combate contra as hostes espirituais do mal. A Bíblia também é um bisturi de Deus. Ela corta, mas ela tem um propósito, não apenas de ferir, mas de curar.
Ela é como o bisturi que faz aquela cirurgia e não deixa cicatrizes. Não é isso? Hoje na medicina você usa todos os meios, mas ao corte, há aquela cicatriz que fica ali para o resto da vida. A Bíblia não, ela consegue penetrar e restaurar e curar sem deixar cicatrizes. É o bisturi de Deus que tira todas as mazelas dos nossos corações, todas as impurezas. Esse não é o propósito de uma cirurgia, não é tirar algo que está ruim, que não serve mais, que pode comprometer os demais órgãos. Assim a Bíblia faz com cada um de nós, ela nos limpa, amém? Ela nos purifica, ela nos lava, ela nos santifica. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia também, amados, ela é o fogo que consome os entulhos das nossas vidas. Queima tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ela tem essas várias e muitas funções. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Você sabe o que é uma penha? A penha é como se fosse uma rocha, uma pedra. E quantos corações que você talvez acredita que não tem mais jeito, né? Isso, que não são impossíveis de ser alcançado, mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, ela vai alcançar o coração. Eu estava lendo esses dias sobre o apóstolo Paulo, quando ele escreve, especialmente os da casa de César. Vocês já pesquisaram sobre quem eram aqueles homens da casa de César? Eram homens difíceis. Homens que praticavam tudo aquilo que você menos imagina estavam nessa casa, a casa de César. E Paulo chega lá, e com o poder do Evangelho, muitos cristãos, muitos homens se converteram ao Evangelho. Depois você estuda quem eram aqueles homens. Dá uma pregação, né? Você entender e estudar aqueles homens, os homens da casa de César. Estude para você ver quem eram aqueles homens e o que eles se tornaram. Por meio da palavra de Deus. Outros homens, né, os valentes de Davi. É bom ver esse nome, né, valentes de Davi, mas quem eram aqueles homens antes? Eram homens ladrões, homens desanimados, que estavam ali dentro de uma caverna de Adulão. Talvez pensando hoje, nos dias de hoje, em alto nível de depressão, em alto nível de entregar sua vida, porque estavam em situações desagradáveis. Mas se encontraram com o homem de Deus, Davi. E novamente, o poder do Evangelho, o poder da palavra, transformou aqueles homens e tornaram-os em grandes homens, chamados os valentes de Davi. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro dos céus. É o livro mais acorrentado, mas que tem trazido liberdade a muitas pessoas. Um livro perseguido em muitos lugares. Aqui nós temos o privilégio, mas de portar as nossas Bíblias, de sair de casa. Né? Aqueles que saem, aqueles que não fazem como os personagens, né? Que não são as Bíblias esquecidas, mas que saem de casa com a sua palavra. Hoje nós temos essa liberdade no Brasil. Glória a Deus por isso. Mas quantos de nós não temos aproveitado essa liberdade? E talvez se as pessoas que hoje estão em um estado de dificuldade, talvez eles aproveitariam bem mais do que nós que temos, não aproveitamos. Não lemos, não meditamos. Temos tempo para tudo neste mundo, amado, menos para nós lermos a palavra. Estamos em um propósito de leitura bíblica anual. No final do ano eu vou querer ver quem foram os irmãos que conseguiram. Nós vamos ter uma premiação. Não para todos, vamos fazer um sorteio, né? Até porque as condições não estão tão favoráveis, né? Mas nós queremos ver quem foram os irmãos que se dedicaram mais a ler, a estudar. Então está finalizando, não tem mais como você recuperar, né? Já finalizou o ano. Mas eu sei que tem gente que se esforça, que pergunta, pastor, aquilo ali, pastor, eu não entendi, pastor, isso aqui eu estou lendo. Então a gente vê que pessoas estão interessadas em buscar, em querer aprender. Continue, porque você está edificando a sua casa sobre a rocha. Amém? Você está edificando a sua casa sobre a rocha. É o livro odiado que tem ensinado o perdão, é o livro que aponta para a salvação. Mas se tem uma coisa que a Bíblia ela é central, o que ela vai trazer como mensagem sempre é o Senhor, falar sobre Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Que essa verdade é a palavra do Senhor. Jesus é a palavra. O que mais? Aqui é só a introdução, tá bom? Daqui a pouco a gente entra aqui nos passos, daqui para meia-noite a gente tem
tempo é suficiente. A Bíblia ela é única em coerência. Apesar de ter sido escrita por mais de 1.500 anos, olha o tempo que a Bíblia foi escrita. Mais de 1.500 anos, durante mais de 40 gerações, por mais de 40 autores, envolvidos nas mais diferentes atividades, como reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos. Olha quantas pessoas escreveram a Bíblia, várias. Mas ela é coerente em toda a sua composição. Ela mantém total unidade nos seus ensinamentos. Foi escrita em diferentes lugares, como Moisés. Onde foi que Moisés escreveu a Bíblia? Vamos lá, os bons de Bíblia. Foi aonde? Nos desertos. Moisés escreveu a palavra, né? E você vê que Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, que são 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eram os livros da lei. E olha que os adolescentes, quando chegavam na idade de 12 anos, eles já sabiam todo o Torá. Todo o Torá, todos os 5 livros da Bíblia. Quem que ensinava a eles? Os professores da escola? Quem era que ensinava? Deuteronômio 6 fala isso. Vamos ler Deuteronômio 6, que fala sobre os pais que precisam ensinar os seus filhos. Deuteronômio 6 se cumpria literalmente na vida do povo hebreu. Olha o que diz Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Primeira coisa que a palavra tinha que estar, mas era no coração dos pais. Não tem como você dar aquilo que você não tem. Não tem como você querer dar algo a alguém se você não tem. Tem como isso? Não existe. Então, como é que os pais iam oferecer aos filhos se eles não tinham essa palavra em seu coração? Então, ele diz, olha, estas coisas que eu viste estarão primeiro em teu coração. Tu as inculcarás ao quem? Aos teus filhos. E delas falarás o quê? Assentado em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás aonde? Nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, a responsabilidade dos pais era ter a palavra no seu coração primeiro e ensinar os filhos. Deitado, ao deitar, levantar, sentado à mesa, culto doméstico, colocar quadros, versículos bíblicos nos umbrais das portas. Era a forma que o povo hebreu, que os pais faziam para ensinar os seus filhos. E nós temos feito isso? O que nós iremos deixar de legado aos nossos filhos? Como eu falei, o povo hebreu, 12 anos, ele tinha que escolher. Com 12 anos, chamado... Deixa eu ver se eu lembro. Que a criança, quando ela decidia em seguir um mestre... Tem uma pregação do pastor Ebe que fala sobre Talmedim, exatamente. Eram os Talmedins. Que eram os Talmedins? Eram crianças aos 12 anos que tinham que escolher a quem seguir. Eles tinham que escolher um mestre para se dedicar realmente às escrituras. Eram os Talmedins. Então que nós possamos, amados, ainda dá tempo de nós ensinar nossos filhos. E olha como eu falei, primeiro tem que estar no meu coração. Os filhos têm que ver em mim. Não adianta eu falar, menino, vai ler a Bíblia. Menino, tu já fez sua devocional? Menino, tu já orou? Mas não vai adiantar. Primeiro faça, primeiro seja um modelo, para que ele veja em você e você não seja um hipócrita, né? Pedir algo que você não está fazendo. Então ensine seu filho. E se você observar, aquele povo hebreu, ele tinha essa opção. Eles estudavam e depois eles eram escolhidos. Quem iria dos melhores, só os de alto nível, né? Eles eram escolhidos realmente para seguirem um mestre.
E se você ver a história, vai dizer que aqueles homens que estavam à beira do pescando, foram homens que não tinham sido aprovados, como Paulo, como Pedro, como seus irmãos, como os pescadores. Porque eles iam primeiro, essa função era de se dedicarem ao ministério. Aí não deu, eles retornavam às profissões de seus pais. Então Pedro, ele com certeza não tinha sido aprovado. Alguns homens, discípulos de Jesus, tinham sido reprovados na época. Por isso que quando Jesus chega e diz, olha, deixa essas redes, eu vos farei pescadores de homens. Você não vê Pedro questionando, você não vê os pais, não, deixa meu filho comigo, eles mandam, vai, porque essa é a oportunidade. Tu já perdeu a primeira vez, não pode perder a segunda. E Jesus dá nova oportunidade para aqueles homens e se tornam grandes pescadores de homens. Amém? Que nós possamos ser assim como esses homens, que possam se dedicar. Pedro teve a sua chance, né? Teve a sua segunda chance. Que nós também possamos amar e dedicar e ensinar os nossos filhos. Porque esse é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. Não é uma casa boa, não é um carro bom. É você deixar na vida dele os princípios da palavra de Deus. É você formar na sua vida o seu caráter. Glória a Deus, então foi assim. Era assim que se comportava, né? As crianças de Judá, do povo de Israel e seguiam, né, os seus mestres. Mas vamos lá, então foi escrita por Moisés no deserto, foi escrita por Jeremias numa masmorra, Daniel numa colina e num palácio, Paulo dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava, João na ilha de Patmos. Foram os contextos que a Bíblia foi escrita. Por isso, quando a gente vai fazer uma pregação, amados, nós como bons hermeneutas, né, o que a hermenéutica aí faz na Bíblia, né? Você vai buscar lá no original, o local, o ambiente. Por isso que tem aquele texto que fala sobre a mulher usar véu. Por quê? Você tem que saber lá por quê. Porque há um costume, naquela época, você tem que entender aquele costume para você entender o que Paulo estava ministrando. Então, que nós possamos ser bons investigadores, né? Buscar a Bíblia e saber o que ela significa, em que época ela foi escrita, qual era o contexto, quais eram os princípios daquela geração, para que você possa entender a palavra de Deus. Foi escrita em diferentes condições, Davi em guerra, Salomão em tempos de paz, e assim a palavra do Senhor, amados. Com todo esse contexto, tantos autores, tantos personagens, tantos anos, mas nós vemos uma coesão, né, uma unidade na palavra de Deus. E a reforma protestante, mas ela partiu de onde? Da Bíblia. Porque as pessoas estavam se desviando da palavra do Senhor. E a reforma protestante ela veio com esse propósito de trazer de volta, né, os princípios da palavra do Senhor. Então nós vamos falar aqui sobre 4 características, né, importantes da Bíblia. A primeira, em primeiro lugar, a Bíblia é a Escritura. A Escritura é a única fonte que nos mostra o que devemos crer. Não existe outra fonte. Algumas religiões, elas têm a Bíblia, mas elas têm um outro livro. Vocês sabem quais são as seitas, né? Que tem que ter o livrinho lá, aquele livrinho que anda, eles entregam aos domingos, né, na sua porta. Eles têm como equiparam a Bíblia ao mesmo nível daqueles livros. Então, nós como povo de Deus, a nossa única fonte é qual? Levante sua Bíblia aí. A nossa única fonte é a palavra do Senhor. Amém? Essa aqui é a nossa única fonte, é a palavra de Deus. Se vierem com outro livrinho para você, não aceite, né? Lógico, você pode ler livros, mas sempre eles estão abaixo da autoridade da palavra de Deus. Porque você observa que na época da Reforma, as bulas, né, as bulas papais, os escritos da Igreja Católica, eles eram comparados ao mesmo nível da Bíblia. E aí vem Martinho Lutero e diz, não, sola Escritura, somente a Escritura. Trazendo de volta a autoridade, a nossa única fonte, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé. A tradição não está em pé de igualdade com a Bíblia. Os dogmas, as decisões dos concílios precisam estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. A igreja está sob a autoridade da palavra do Senhor, amados. Nós, igrejas, temos que estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Nenhum concílio, nenhuma ordem da igreja, de qualquer instituição, ela tem que estar acima das Escrituras, sempre abaixo.
O conteúdo da nossa fé vem da palavra de Deus e dela somente. A nossa base doutrinária não procede não da interpretação pessoal, mas da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje têm uma experiência com Deus e colocam aquela experiência acima da palavra? E fazem daquela experiência um princípio. Temos que ter cuidado. As experiências com Deus são naturais, mas elas precisam estar sendo governadas, sendo disciplinadas pela palavra de Deus. Amém? Então, a nossa doutrina vem pela palavra do Senhor. A Bíblia, só ela é infalível, é inerrante e suficiente. Não precisamos de mais outro livro, mais outro escrito, não. Ela é suficiente para nós. E se vier alguém com outro evangelho, como diz lá em Gálatas, vamos abrir esse texto, Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado o quê? Anátema, que significa maldito. Então, se vier outro anjo, chegar um anjo lá, um anjo se vestindo de vestes de luz, trazer outro evangelho, amados, não aceitem. É anátema, é maldito. Em segundo lugar, a Escritura é a nossa única autoridade, que nos ensina o que devemos fazer. Em primeiro lugar, nós falamos que ela é a nossa única fonte, que devemos crer. Segundo, a nossa única autoridade, em que nós devemos fazer. A Bíblia é a nossa única regra de fé, como nós falamos, mas agora de prática. Ela determina as nossas ações. Se você quer saber o código de conduta do cristão, leia a Bíblia toda, mas especificamente os livros de Mateus, capítulo 7. Vou tirar essa dúvida aqui. Mateus. O que fala Mateus? Mateus 5-7. O Sermão da Montanha. Se você quer saber o seu código de conduta do cristão, estude esse sermão de 5-7. Tá certo? Você vai saber como se comportar, como ser um excelente, como tirar 30, né, na sua prova de legislação bíblica. Não tem a legislação do trânsito, que é 30 questões? Estude esse livro, estude Mateus 5, 6 e 7, tá bom? Então ela vai determinar nossas ações. O que cremos pavimenta o caminho do que fazemos. A teologia ela é a mãe da ética. Amados, quantas e quantas disciplinas elas bebem na fonte da teologia, sabiam disso? Muitas disciplinas hoje, como direito, que mais? Psicologia, todas elas vão na fonte. Qual fonte? A teologia, a Bíblia. Todas elas bebem, por mais que não queiram, por mais que usem outras palavras, mas no final elas bebem nessa fonte. Então a teologia ela é mãe das disciplinas, né? Mãe das demais ciências. Glória a Deus por isso. O credo, ele sempre tem que desembocar numa conduta. Aquilo que nós, é porque é isso que vai pregar a ortodoxia. O que é a ortodoxia? É as escrituras, é o ensino. O que é a ortopraxia? É a prática. Por isso que tem que ter esse equilíbrio. Quantos ministérios são apenas ortodoxia, somente palavra, 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 mas e aí, cadê a ortopraxia, né? Ou seja, cadê a prática? Tem que ter esse equilíbrio. O reino de Deus, amado, ele é movido por equilíbrio. Tem que ter, não somente não tem que haver um desnível, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, com aquilo que eu vivo. Eu preciso trazer para a prática aquilo que estou aprendendo. Amém? Assim como o homem crê, assim ele é. Nossas experiências não suplantam a verdade revelada. A Bíblia regula e julga as nossas experiências. Como eu falei, teve uma experiência daquilo, eu vou fazer um ministério. Ministério porque eu tive uma visão. Cuidado. Vê a Bíblia, o que a Bíblia fala? A experiência sua tem que estar debaixo da autoridade suprema da palavra de Deus. E quantos ministérios nascem disso, amado, de experiências? Você teve uma experiência com Deus, uma revelação, e você daquilo faz um ministério. As pessoas correm para essas coisas. Se tem algo que chama a atenção, é esses movimentos. Sempre está nascendo um, sempre.
Sempre está nascendo movimento e as pessoas estão correndo para lá. Mas onde há Bíblia, onde há palavra, onde há ensino, são poucos que vêm, são poucos que gostam, né, desse método de estudo, né, de aprender a palavra de Deus, infelizmente. A palavra do Senhor, a Bíblia regula e julga nossas experiências, já falamos, né, também não é o que eu sinto, que é a norma do meu viver, mas o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Não é o que a igreja diz em suas encíclicas ou em suas dogmas, que constitui o fundamento das nossas ações, mas o que está registrado na palavra de Deus. A verdade de Deus não é apenas um preceito a ser crido, mas também um preceito, uma norma a ser praticada. Temos que praticar, amados. Temos que, a cada pregação, temos que tentar colocar em prática, viver aquilo que nós estamos aprendendo. Temos que ter esse hábito de sempre trazer para a prática. Em terceiro lugar, a Escritura é a única revelação divina que nos aponta para Jesus, o nosso Salvador. Se você ver toda a Bíblia, ela vai sempre apontar para Jesus. Antigamente, o Novo Testamento, aqueles rituais, tudo apontava para Cristo. O cordeiro, que era aquele cordeiro, amados, que eles matavam, era o futuro cordeiro, o cordeiro de Deus, Jesus. O templo tinha 3 compartimentos, né? Tinha o átrio, os santos dos santos. Tinha a porta, chamado, né, a porta que era a entrada. Tinha a verdade, a vida, apontava para Jesus. Tudo você vai ver, era a sombra daquilo que ia se concretizar. Tudo apontava para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Você vê Moisés. Moisés apontava para Cristo. Quando Moisés ia nascer, qual foi a lei que foi determinado? Matem todas as crianças. Todos os homens hebreus tinham que ser mortos. Não era isso que foi quando Moisés nasceu? A ponto de sua irmã jogar ele no rio. E lá vem o Moisésinho lá no cesto, e lá pega novamente Moisés. Mas havia uma promessa lá, uma ordem para matar todas as crianças masculinas. E quando Jesus nasceu? Foi a mesma coisa. Matem todos os judeus. Aí o anjo chega para José, olha, vai para o Egito. Esconde lá a criança até que os que querem matar voltem. O Josué, que significa salvação. Jesus significa salvação. Então você vê que toda a Bíblia, amado, sempre em cada livro, em cada autor, sempre tem uma mensagem cristã. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é a verdade, né, a palavra de Deus. Então a revelação sempre aponta para Jesus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam a pessoa e a obra de Cristo. O Antigo Testamento ele mostra Deus separando um povo para si, por meio dele, preparando um mundo para a chegada do Messias. Se você ver toda a Bíblia é isso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque de Abraão nasceria o Messias. Aí você vê, Jacó, todos eles vêm cumprindo um propósito, Deus separando uma família para a chegada do Messias. E chega Jesus, né? O leão da tribo de Judá. Fazendo referência aos patriarcas. Leão da tribo de Judá, chega Jesus, cumprindo todas aquelas profecias que haviam sido anunciadas. Enquanto o Antigo Testamento ele profetiza sobre Jesus, o Novo Testamento é a revelação de Jesus. Por isso que Mateus, quando ele vai escrever para os judeus e vai sempre falar, o rei dos judeus. Sempre você vai ver fazendo referência a Jesus sendo prometido. Aquele que havia sido prometido agora chegou em nosso meio. Chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que veio trazer não apenas um reino físico, como eles esperavam, mas veio trazer o reino espiritual. Veio trazer o perdão dos nossos pecados. Veio buscar-nos de volta acesso ao Pai. Veio morrer na cruz, representando aquele cordeiro que havia sido morto. Para perdão dos pecados, agora morre uma única vez, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado de toda a humanidade. Amém. Isso é a palavra
pregada, anunciada, que foi real em nosso meio, que foi Jesus. E em quarto lugar, amados, a Escritura é o único conteúdo da pregação da igreja. Nós pregamos ao mundo não a palavra de homens, mas a palavra de Deus. A Bíblia ela é inspirada, ela é viva, é eficaz e penetrante. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos abrir. Moisés, coloca para a gente aí.